A campainha tocou exatamente às 7 da noite de uma terça-feira, um som tão rotineiro que mal me fez desviar os olhos da planilha de custos do meu mais recente projeto de fotografia. Laura, minha esposa há 12 anos, estava na cozinha, cantarolando uma melodia suave enquanto preparava o jantar. O cheiro de alho e manjericão fresco pairava no ar, uma promessa de conforto e normalidade. "Eu atendo!" gritei, levantando-me da cadeira do escritório com um estalar de costas. Nossa vida era assim. Uma sinfonia de pequenos rituais que construímos juntos, nota por nota, ao longo de mais de uma década. Uma vida boa, estável, cheia do tipo de amor tranquilo que só o tempo e a confiança mútua podem cultivar. Quando abri a porta, a normalidade daquela noite se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Era Sofia, nossa vizinha. Com seus 23 anos, ela era uma presença relativamente nova em nossa rua tranquila de São Paulo. Morava sozinha na casa em frente. Uma jovem que sempre nos pareceu um pouco perdida, um pouco frágil. Laura e eu a adotamos de certa forma, oferecendo ajuda com uma lâmpada queimada aqui, uma xícara de açúcar ali. Ela me olhou com olhos grandes e assustados, as mãos tremendo enquanto seguravam a barriga, agora visivelmente arredondada sob o vestido de verão. "Marcos", ela sussurrou, a voz embargada. "Preciso falar com você. É importante." Senti um arrepio percorrer minha espinha. A expressão dela não era a de alguém que precisava de ajuda para mover um móvel. Era algo mais profundo, mais sombrio. "Claro, Sofia. Aconteceu alguma coisa? Você está bem?" Ela balançou a cabeça e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Eu não sei como dizer isso. Ela respirou fundo, os olhos fixos nos meus, e então proferiu as palavras que detonaram meu mundo. "Estou grávida, Marcos. E o filho é seu." O tempo parou. O zumbido distante do trânsito, a voz de Laura na cozinha, o cheiro do jantar, tudo desapareceu, substituído por um zumbido agudo em meus ouvidos. Olhei para a barriga dela, depois para o rosto dela, procurando qualquer sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto, um engano terrível. Mas tudo o que vi foi uma seriedade aterrorizante. "O quê?" consegui gaguejar. "Sofia, isso não é possível. Deve haver algum engano." "Não há engano", disse ela, a voz ganhando uma ponta de firmeza. "Foi naquela noite, há 3 meses, a noite em que a Laura estava viajando para a conferência em Belo Horizonte. Você me convidou para jantar porque eu estava me sentindo sozinha. Nós bebemos vinho. Uma coisa levou a outra. Minha mente correu tentando desesperadamente reconstruir aquela noite. Laura estava fora. Lembro-me de ter visto Sofia no jardim parecendo abatida. Lembro-me de ter pena dela, uma jovem sozinha em uma cidade grande. Convidei-a para comer a pizza que eu tinha pedido, sim. Conversamos, sim. Bebemos uma taça de vinho, sim. Mas nada mais. Eu a via como uma irmã mais nova, uma responsabilidade quase paternal. A ideia de ter cruzado essa linha era tão absurda, tão repugnante, que meu cérebro se recusava a processá-la. "Sofia, nós apenas jantamos", eu disse, minha própria voz soando estranha e distante. "Eu juro. Nada aconteceu." "Você estava bêbado, Marcos", ela retrucou, as lágrimas agora fluindo livremente. "Talvez você não se lembre, mas aconteceu. E agora eu estou carregando seu filho." Naquele momento, Laura apareceu no corredor atrás de mim, secando as mãos em um pano de prato. "Amor, quem é? O jantar está quase..." Sua voz morreu quando ela viu Sofia chorando na nossa porta, a mão dela protetoramente sobre a barriga. O olhar de Laura passou de Sofia para mim, e a pergunta silenciosa em seus olhos era mais alta do que qualquer grito. Um abismo se abriu no chão da minha casa, e eu estava caindo. Caindo sem fim, arrastando 12 anos de amor e confiança comigo para a escuridão. Nossa história, a minha e a de Laura, não foi um romance de conto de fadas, mas era real. Nos conhecemos quando eu tinha 29 e ela 28. Eu era um fotógrafo esforçado, cheio de sonhos e com uma conta bancária vazia. Ela era uma bióloga terminando seu mestrado, com uma risada que poderia iluminar o mais cinzento dos dias paulistanos. Construímos nossa vida do zero. Eu fotografei casamentos, eventos corporativos,
Qualquer coisa que pagasse as contas, enquanto lentamente construía meu nome no mundo da fotografia de natureza. Laura conseguiu um emprego em uma empresa de consultoria ambiental, subindo na carreira com sua inteligência e dedicação. Compramos nossa pequena casa nesta rua, reformando-a nós mesmos nos fins de semana, com as mãos cobertas de tinta e os corações cheios de planos. 12 anos. 12 anos de aniversários, de gripes, de sucessos e fracassos. 12 anos segurando a mão dela no cinema, preparando café um para o outro pela manhã, conhecendo os medos e os sonhos um do outro tão bem quanto os nossos. Havia uma sombra em nosso paraíso, uma dor silenciosa que compartilhávamos. Não conseguíamos ter filhos. Tentamos por anos. Consultas médicas, tratamentos, esperanças que floresciam e murchavam a cada mês. Foi uma jornada que testou nossa força, mas no final nos uniu ainda mais. Se formos só nós dois, seremos suficientes, Laura me disse uma noite, e eu acreditei nela. Nós éramos suficientes. Nosso amor era suficiente. Quando Sofia se mudou para a casa da frente há cerca de 1 ano, vimos uma jovem lutando para se firmar. Ela era de uma cidade pequena, seus pais haviam falecido, e ela veio para São Paulo em busca de um futuro melhor, trabalhando como freelancer em design gráfico. Sentimos uma necessidade instintiva de cuidar dela. Laura a convidava para jantar quando sabia que ela estava sozinha. Eu a ajudei a montar sua rede Wi-Fi e a aconselhei sobre como lidar com clientes difíceis. Ela se tornou uma presença familiar, a vizinha doce e um pouco solitária. Agora, essa mesma jovem estava na minha sala de estar, repetindo sua história para uma Laura petrificada, cujas mãos tremiam tanto que a xícara de chá que eu lhe dera tilintava contra o pires. E eu não sabia o que fazer, soluçava Sofia. Eu não queria estragar nada entre vocês, juro, mas eu não posso passar por isso sozinha. É o seu neto, Laura. A palavra neto pareceu atingir Laura como um soco físico. Ela se encolheu. Eu queria gritar, queria sacudir Sofia e exigir a verdade, mas o choque me paralisou. Tudo o que eu podia fazer era repetir, como um disco quebrado. Laura, eu juro por tudo o que é mais sagrado, isso não é verdade, nada aconteceu. Os olhos de Laura, normalmente cheios de calor e confiança em mim, estavam agora repletos de uma dor e confusão insondáveis. Era como se ela estivesse olhando para um estranho. 12 anos de confiança, evaporando diante dos meus olhos. Naquela noite, dormi no sofá. Ou melhor, deitei-me no sofá, encarando o teto, enquanto cada cenário possível passava pela minha cabeça. Eu poderia ter tido um apagão por causa de uma taça de vinho? Impossível. Eu bebo socialmente. Nunca perdi o controle. Teria ela colocado algo na minha bebida? A ideia parecia saída de um filme, melodramática e irreal. E, no entanto, a alternativa, que eu, de alguma forma, traí a mulher que amava, a mulher com quem construí minha vida inteira, e não me lembrava disso, era impensável. A traição de Sofia foi a facada inicial, mas a agonia real era ver a dúvida nos olhos de Laura. Nos dias que se seguiram, nossa casa, antes um santuário de paz, tornou-se um campo minado de silêncios tensos e conversas sussurradas. Laura tentava ser forte, mas eu a via chorando quando ela pensava que eu não estava olhando. A dor dela era um espelho da minha, distorcida e amplificada pela suspeita. Sofia, por sua vez, começou a tecer sua teia. Ela me enviava mensagens de texto. Precisamos conversar sobre o pré-natal. Estou com desejos de açaí. Você poderia trazer para mim? Ela estava criando uma realidade alternativa, uma na qual éramos uma espécie de família quebrada, e ela estava me forçando a participar. O ponto de virada, o momento em que a paralisia do choque se transformou em uma raiva fria e calculista, veio 1 semana depois. Sofia apareceu novamente à nossa porta, desta vez com uma pasta na mão. Marcos, eu odeio fazer isso, disse ela, evitando meu olhar e falando diretamente com Laura, que estava parada rigidamente ao meu lado. Mas meu aluguel está vencido e eu não tenho conseguido trabalhar direito com os enjoos matinais. E haverá despesas, berço, fraldas. Eu fiz uma lista. Ela me entregou um pedaço de papel. Era uma planilha detalhada, de despesas projetadas, totalizando uma quantia que me fez engolir em seco. E no final, uma exigência clara, uma pensão mensal.
Foi a audácia, a presunção calculada em seus olhos. Ela não estava apenas me acusando de algo que eu não fiz. Ela estava me extorquindo, usando uma criança ainda não nascida como arma. Naquele instante, algo estalou. O desespero se transformou em determinação. Eu olhei para a mulher na minha frente, não mais a vizinha frágil, mas uma manipuladora ardilosa. E olhei para Laura, minha Laura, cujo rosto estava pálido de angústia. Eu não ia deixar essa mentira nos destruir. Eu não ia ser uma vítima nesta história. Eu lutaria pela minha verdade, pelo meu casamento, pela minha vida. Basta, eu pensei. O jogo dela tinha acabado de começar, mas o meu também. E eu não jogava para perder. Naquela noite, depois que Sofia foi embora, deixando a lista de exigências sobre nossa mesa de centro como uma bomba relógio, sentei-me com Laura. A tensão entre nós era quase palpável. Laura, olhe para mim, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Eu sei o que você está pensando. Eu sei que isso parece impossível, mas eu preciso que você, por um momento, deixe de lado a dor e pense logicamente comigo. Ela cruzou os braços, um gesto defensivo que partiu meu coração. Lógica, Marcos. Uma garota de 23 anos está grávida, dizendo que o filho é seu. Onde está a lógica nisso? A lógica está na noite em que ela alega que isso aconteceu, eu disse, inclinando-me para a frente. Pense bem. Eu estava em casa, sozinho. Eu peço uma pizza. Eu a convido porque sinto pena dela. Bebemos uma taça de vinho. Umas, Laura. E depois ela vai embora. Eu me lembro de trancar a porta, de assistir a um documentário sobre a vida selvagem e de ir para a cama. Eu me lembro de cada detalhe, porque foi uma noite incrivelmente monótona. Eu me levantei e comecei a andar pela sala. Agora considere Sofia, uma jovem que mal consegue pagar o aluguel, que vê o casal bem-sucedido do outro lado da rua. Ela sabe que não podemos ter filhos. Que terreno fértil para uma mentira, não acha? Uma mentira que vem com uma planilha de despesas. Laura me observou, seus olhos inteligentes analisando cada palavra. Eu podia ver a engrenagem girando em sua mente, a bióloga analítica lutando contra a esposa de coração partido. Então você está dizendo que ela inventou tudo isso? Por dinheiro? Ela perguntou, a voz um pouco menos trêmula. É exatamente o que estou dizendo, e eu vou provar. Naquele momento, nos tornamos uma equipe novamente. A dúvida em seus olhos foi substituída por um brilho de determinação que eu conhecia e amava. O que nós vamos fazer? Ela perguntou, e o nós foi a palavra mais bonita que eu já tinha ouvido. Meu plano começou a tomar forma. O primeiro passo era jogar o jogo dela, mas com as minhas regras. No dia seguinte, transferi uma pequena quantia para a conta de Sofia, o suficiente para cobrir o aluguel dela. Isso é para mostrar que estou assumindo a responsabilidade enquanto resolvemos as coisas, escrevi na mensagem. Na realidade, era para mantê-la calma, para fazê-la pensar que seu plano estava funcionando. O passo seguinte foi a vigilância. Instalei um novo sistema de câmeras de segurança ao redor da nossa casa, incluindo uma que tinha uma visão clara da porta de entrada dela. Eu disse a Laura que era para nossa segurança geral, mas nós dois sabíamos o verdadeiro motivo. Eu precisava saber quem a visitava, qual era a sua rotina, quem mais estava em sua vida. E então, a peça central do meu plano, o DNA. Eu não podia simplesmente pedir um teste. Ela poderia recusar, ou pior, manipular os resultados. Eu precisava de uma amostra que ela não soubesse que eu tinha. A oportunidade surgiu alguns dias depois. Ela me mandou uma mensagem, reclamando de solidão e pedindo para tomar um café. Eu a convidei para ir à nossa casa, com Laura presente, é claro. Preparamos a cena. Laura foi educada, mas distante. Eu agi como o futuro pai preocupado. Servi água para Sofia em um copo específico que eu havia limpado e manuseado com luvas. Observei cada gole que ela tomava. Quando ela foi embora, peguei o copo cuidadosamente, coloquei-o em um saco Ziploc e o guardei. Eu tinha a amostra dela. Agora, precisava de uma amostra da criança. Isso era mais complicado. Um teste de DNA pré-natal não invasivo era a resposta. Exigia uma amostra de sangue da mãe e uma amostra de esfregaço bucal do suposto pai. Eu tinha o copo dela, que continha seu DNA, e eu poderia fornecer o meu. Enviei o kit para um laboratório respeitável em outra cidade,
usando um nome falso. A espera pelos resultados seria de 7 a 10 dias úteis. 7 a 10 dias vivendo no limbo. Enquanto esperávamos, as câmeras de segurança começaram a contar uma história interessante. Sofia não estava tão sozinha quanto alegava. Um homem em um sedã de luxo a visitava regularmente, sempre tarde da noite. As câmeras não capturavam seu rosto com clareza, mas eu tinha a placa do carro. Paguei por um serviço online para rastrear a placa. O carro estava registrado em nome de Ricardo Salles, um advogado proeminente, conhecido por sua imagem de homem de família, casado com Cláudia Salles, uma das amigas de Laura de seu clube do livro. Uma mulher que sempre olhou para nós com uma pitada de pena e condescendência. O sangue gelou nas minhas veias. Isso era maior do que eu pensava. Não era apenas uma jovem desesperada. Havia outra pessoa envolvida, alguém poderoso, alguém com tudo a perder. Mostrei a filmagem e as informações para Laura. O rosto dela ficou branco. Cláudia, ela sussurrou. Ela sempre me faz perguntas sobre você, sobre seu trabalho, se você viaja muito. Eu achava que era apenas conversa fiada. A teia de mentiras de Sofia estava começando a se desfazer, e o que estava emergindo era mais feio e mais perigoso do que eu poderia ter imaginado. Os 10 dias de espera pelos resultados do DNA foram os mais longos da minha vida. Cada toque de telefone me fazia pular, cada e-mail parecia carregar o peso do meu futuro. Laura e eu funcionávamos em um estado de ansiedade suspensa, agindo normalmente na frente do mundo, mas nos tornando uma unidade coesa e silenciosa a portas fechadas, analisando cada nova informação, cada visita noturna de Ricardo Salles à casa de Sofia. Finalmente, o e-mail do laboratório chegou. O assunto era neutro. Resultados do seu teste. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui clicar no arquivo PDF anexado. Laura segurou minha mão, seu toque me ancorando na realidade. Abri o documento. Rolei a página passando pelos jargões científicos direto para a conclusão. Probabilidade de paternidade, 0%. 10. O número mais bonito que eu já vi. Uma onda de alívio tão poderosa me atingiu que me deixou sem fôlego. Eu não era o pai. Eu sabia disso no meu âmago, mas ver a prova científica, preto no branco, foi uma exoneração que lavou semanas de angústia. Lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto e Laura me abraçou com força. Choramos juntos, não de tristeza, mas de pura, avassaladora libertação. A mentira estava morta. Mas a libertação foi rapidamente substituída por uma fúria gelada. Sofia e Ricardo Salles. Eles não apenas tentaram destruir meu casamento, mas também planejaram me prender a uma vida de responsabilidade por uma criança que não era minha. Tudo para encobrir o caso deles. A imagem de Ricardo como um homem de família exemplar e a pena condescendente de Cláudia nos olhos de Laura agora me pareciam grotescas. Era a hora do clímax. Era a hora da verdade. Mas uma simples confrontação não seria suficiente. A humilhação que eles planejaram para mim exigia uma resposta à altura. Exigia justiça poética. O plano foi elaborado naquela noite em nossa mesa de jantar, não com raiva cega, mas com precisão cirúrgica. O palco seria um jantar de celebração em nossa casa. Primeiro, liguei para Sofia. Sofia, os resultados chegaram, eu disse, injetando uma falsa resignação em minha voz. Precisamos comemorar. Eu e Laura queremos fazer a coisa certa. Por favor, venha jantar no sábado. Vamos planejar o futuro do bebê. Ela aceitou com um entusiasmo mal disfarçado, acreditando que sua vitória era iminente. Depois, Laura entrou em ação. Ela ligou para sua amiga, Cláudia Salles. Cláudia, querida, você não vai acreditar na notícia. Marcos e eu estamos passando por um momento complicado, mas que vai nos trazer uma alegria inesperada. Queremos compartilhar com nossos amigos mais próximos. Você e Ricardo poderiam vir jantar no sábado? Significaria o mundo para mim. Cláudia, sem dúvida, cheirando a fofoca e drama, aceitou prontamente. Ela não tinha ideia de que estava caminhando para o epicentro da explosão de sua própria vida. No sábado, nossa casa estava impecável. Laura preparou um banquete e a mesa estava posta com nossa melhor porcelana. O ar estava carregado de uma tensão elétrica que apenas nós dois podíamos sentir. Sofia chegou primeiro, radiante, a mão nunca se afastando da barriga. Ela nos deu um abraço, um gesto que fez meu estômago revirar.
Estou tão feliz que vocês estão aceitando isso, disse ela, com uma sinceridade ensaiada. Cláudia e Ricardo chegaram logo depois, trazendo uma garrafa de champanhe caro. Para celebrar o que quer que seja, disse Cláudia com uma risada estridente, entregando a garrafa para Laura. Ricardo parecia um pouco nervoso, seus olhos dardejando em direção a Sofia antes de me cumprimentar com um aperto de mão firme demais. Sentamo-nos à mesa. A conversa era superficial, tensa. Cláudia tentava arrancar informações de Laura, enquanto Ricardo evitava o contato visual com Sofia. Eu e Laura trocamos um olhar. Era a hora. Levantei minha taça. Gostaria de propor um brinde, comecei, e a sala ficou em silêncio. Laura e eu passamos por momentos difíceis recentemente, enfrentando uma situação que testou nosso casamento de maneiras que nunca imaginamos. Uma situação que envolve segredos, mentiras e uma gravidez inesperada. Os olhos de Cláudia se arregalaram de prazer. Sofia abaixou a cabeça, desempenhando o papel de jovem arrependida. Então, esta noite brindamos a verdade, continuei, olhando diretamente para Ricardo. Porque, como dizem, a verdade sempre vem à tona. Foi então que liguei a televisão da sala de estar, que estava estrategicamente posicionada para que todos na mesa pudessem ver. Eu sou fotógrafo, como todos sabem, e recentemente instalei novas câmeras de segurança. A qualidade é notável. Apertei o play. O primeiro clipe apareceu na tela. A filmagem nítida de Ricardo Salles saindo de seu sedã de luxo e entrando na casa de Sofia tarde da noite. A data e a hora estavam claramente visíveis no canto. O rosto de Cláudia congelou. Ricardo engasgou com o vinho. Isso pode ser qualquer coisa, gaguejou Cláudia. É verdade, eu disse calmamente. Poderia ser. Mas e isso? O próximo clipe começou. Desta vez, uma montagem. Ricardo e Sofia juntos, em datas diferentes, sempre à noite. O padrão era inegável. Sofia estava branca como um fantasma. Ricardo olhava para a tela, horrorizado. Cláudia virou-se lentamente para o marido, a compreensão e a fúria surgindo em seu rosto. Mas a verdade, eu disse, minha voz cortando a tensão. Às vezes precisa de um pouco de ajuda da ciência. Peguei uma pasta de cima do aparador e coloquei-a sobre a mesa. Sofia, você nos disse que eu era o pai do seu filho. Abri a pasta, revelando o relatório do laboratório de DNA. Deslizei-o pela mesa até que parou bem na frente de Cláudia. Mas, de acordo com este relatório, a probabilidade de eu ser o pai é de 0%. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cláudia pegou o papel, seus olhos percorrendo a página. Então, ela levantou a cabeça e olhou para Sofia, um olhar de puro veneno. Então, se não é ele, começou Cláudia, a voz perigosamente baixa, enquanto se virava para o marido. A fachada de Ricardo desmoronou. Cláudia, eu posso explicar. Explicar? Ela gritou, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Você mentiu para mim. Você dormiu com essa garota, e vocês dois tentaram culpar o Marcos. A cena que se seguiu foi o caos. Cláudia confrontou Ricardo, seus gritos ecoando pela nossa casa. Sofia começou a chorar, não de remorso, mas de medo, balbuciando desculpas e mentiras que ninguém mais acreditava. Laura e eu permanecemos sentados, observando a destruição que eles haviam trazido sobre si mesmos. Nós não gritamos, não acusamos. Apenas apresentamos os fatos. A verdade era a nossa arma, e era mais devastadora do que qualquer insulto. A justiça não foi apenas feita, ela se desenrolou diante de nós, uma consequência direta de suas próprias ações. A vingança não foi nossa, foi deles. O rescaldo daquela noite foi como a calmaria depois de um furacão. Cláudia deixou Ricardo ali mesmo, saindo de nossa casa com uma dignidade furiosa que eu não pude deixar de admirar. Ricardo, despojado de sua fachada de homem de família, tentou seguir Sofia, mas ela, em pânico, correu para fora, desaparecendo na noite. Eles chegaram juntos como conspiradores e partiram separados, como os destroços de um naufrágio. Nos dias e semanas que se seguiram, as ondulações de sua explosão se espalharam por nosso círculo social. O divórcio de Ricardo e Cláudia foi rápido e brutal. A notícia do caso e da tentativa de encobrir a gravidez vazou, destruindo a reputação de Ricardo.
Ele perdeu o emprego em seu prestigiado escritório de advocacia e se tornou um pária social. Sofia desapareceu. Ela deixou sua casa alugada no meio da noite, sem deixar rastros. Ouvimos mais tarde, por meio de fofocas de vizinhos, que ela havia voltado para sua cidade natal, a reputação em frangalhos, para enfrentar seu futuro sozinha. A criança, a peça central inocente de seu esquema, nasceria em um mundo muito diferente do que ela havia planejado. Para Laura e para mim, a vida lentamente começou a voltar ao normal, mas era um novo normal. A provação nos havia mudado. A rachadura que a mentira de Sofia havia criado em nosso casamento não nos quebrou. Em vez disso, quando a curamos, ela nos deixou mais fortes. O tecido de nossa confiança remendado com fios de resiliência. Passamos a conversar mais, não apenas sobre as trivialidades do dia a dia, mas sobre nossos medos, nossas vulnerabilidades. A crise nos forçou a nos ver de uma maneira nova, não como um casal confortável em sua rotina, mas como parceiros de batalha que haviam lutado lado a lado por sua sobrevivência. Uma noite, alguns meses depois, estávamos sentados na varanda, observando as estrelas. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som dos grilos. Você sabe, disse Laura quebrando o silêncio, de uma forma estranha, talvez precisássemos disso. Eu me virei para ela, surpreso. Precisávamos ser acusados de paternidade e quase sermos extorquidos? Ela sorriu. Um sorriso genuíno que não via há muito tempo. Não. Precisávamos de um lembrete. Um lembrete de que o que temos é real e vale a pena lutar. Nós nos tornamos complacentes, Marcos. Amávamos um ao outro, mas dávamos nosso amor como garantido. Aquela provação nos forçou a escolher um ao outro de novo, ativamente. Eu sabia que ela estava certa. O amor que sentíamos agora era mais profundo, mais consciente. Era um amor que havia olhado para o abismo e se recusado a pular. Nós nunca mais tivemos notícias diretas de Sofia ou Ricardo. Eles se tornaram fantasmas, lembretes de uma história sombria que havíamos superado. A casa em frente foi alugada para uma nova família, e a normalidade voltou à nossa rua. Um ano depois daquela noite fatídica, Laura e eu fizemos algo que não fazíamos há anos. Pegamos o antigo álbum de fotos do início do nosso casamento. Rimos das nossas roupas fora de moda, do meu cabelo comprido, da expressão de pura alegria em nossos rostos mais jovens. E ali, em meio às memórias, percebi a verdadeira essência do nosso empoderamento. Não foi na exposição das mentiras de Sofia e Ricardo, foi na redescoberta da nossa própria verdade. Foi na compreensão de que nossa força não vinha da ausência de problemas, mas da nossa capacidade de enfrentá-los juntos. A vida seguiu em frente. Continuei meu trabalho como fotógrafo, encontrando uma nova paixão em capturar a resiliência da natureza, uma metáfora para nossa própria história. Laura prosperou em seu trabalho, liderando projetos importantes com uma confiança renovada. A dor de não podermos ter filhos permaneceu, mas sua aresta foi suavizada. Aprendemos que uma família não é definida pela presença de crianças, mas pela força do vínculo entre duas pessoas. E nosso vínculo era inquebrável. Havíamos enfrentado a mais sórdida das traições e saímos do outro lado, não apenas intactos, mas inteiros. E essa, percebi, era a resolução mais satisfatória de todas. O que você faria se estivesse no meu lugar? Teria confrontado Sofia imediatamente ou teria buscado a verdade em segredo como eu fiz? Quero muito saber sua opinião. Você acredita que uma crise tão profunda pode, no final das contas, fortalecer um relacionamento? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E para mostrar o quanto você gostou da nossa história, dê uma nota de 1 a 10. Sua avaliação me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.